Olá, meus amores. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Voltei. Semana passada a gente tava no Rio, né, fazendo os exames do Márcio, de rotina, da cirurgia que ele fez há mais de 14 anos. Ai, meu amor! Já chegou chegando! Ai, meu amor, aí, ó. Tá indo dar aula na faculdade. Beijo, meus amores. E como a gente tinha conversado na última terça que teve live, que a gente convidou a Bel, que é uma aluna nossa da sala ao vivo, que nós queremos começar essa série de histórias que inspiram, né? A gente não conseguiu pela conexão da B, realmente São Paulo, te amo, amor, boa aula, tá terrível. Eu tenho aqui várias Grazi lindona, internet de backup mesmo, né? Pra segurar aqui o rojão do trabalho. E infelizmente a gente não conseguiu naquele dia. E a gente tinha marcado pra hoje fazer a live com a Bel. Porém, meus amores, por um motivo muito especial, a Bel não vai poder estar com a gente aqui hoje. A gente conversou, a gente sempre se fala, né? As alunas. E é um momento bem que a Bel precisa estar recolhida nesse momento, focada no que ela tá focada. E assim que toda a ventania passar, a Bel vem aqui contar a história dela, tá bom? Que é uma história linda, que eu honro muito dela ter compartilhado num momento especial ali pra ela, comigo. E aí, falei, o mundo tem que saber disso, né? Vai chegar a hora. Vocês viram o babado que foi, né? Quando a Bel veio pra contar a história dela. E aí, nessas meditações, né, eu conversei muito com o Márcio. Eu falei, amor, eu sinto que essa história precisa começar pela minha. Todo ser humano tem uma história pra contar que pode ser inspiração pra outras pessoas. Todo ser humano. Não tem nenhum ser humano que passou pelo planeta que na sua história de vida não tem algo, às vezes é um detalhe que pra gente mesmo não tem a mínima importância, mas para um irmão que tá precisando daquela palavra, naquela hora, naquele momento, faria toda a diferença. Às vezes é uma frase, às vezes como você tomou uma decisão vira o jogo de uma outra pessoa. E revendo o material que eu monto para os meus mentorados, eu senti naquele momento de contar a minha história, porque as pessoas ficam assim, Cris, eles me veem tão felizes de estar vendo a vida deles andando, prosperando financeiramente, na família, principalmente, né, quando eu vejo uma família se curando, é muito importante pra mim. E eu senti, sabe, eu falei assim, eu preciso contar um pouco porque, da onde veio essa fome de ajudar outras famílias a se curarem. Se curarem principalmente no âmbito financeiro, que é um lugar que pega muito as pessoas. E as pessoas olhavam pra minha vida, as pessoas que me conhecem até um pouco mais intimamente, mas a vida da Cristina é perfeita, ela veio de uma família super estável, com dinheiro, minha família toda é funcionária pública, e onde estão os meus familiares, normalmente é em alto escalão, são chefes, meu avô era general de brigada, meu pai é cirurgião dentista, é militar também, ele é controlador de voo, hoje ele está advogado, né, depois que ele se aposentou de tudo isso. Meu padrinho era chefe de hospital de aeronáutica, ele é radiologista. Sempre, a gente é uma família que tem no sangue, no DNA, muita responsabilidade com o trabalho e muita... deixa eu ver uma palavra... A gente é muito competente. A palavra é essa. A gente é muito competente. E... Então, a minha família cresce muito rápido pra onde vai, sabe? Isso não tô falando de mim, das minhas irmãs, não. Já vem de uma geração anterior à minha. Meu avô, o pai do meu pai, era funcionário público. Meu avô, parte de mãe, era general de brigada. Cresceu assim, voou dentro do quartel. Meu padrinho, a mesma coisa. Minha mãe, assim que se formou, foi convidada para tocar, recém-formada, para tocar como chefe de fonoaudiologia dentro de um hospital universitário.
Então, é porque a gente é muito... disciplina do militar, né? Que ocorre na nossa vida. A gente, além de muito competente, é muito disciplinado com o que a gente faz e o que a gente entrega. Então, as pessoas olhavam isso tudo de fora. A Cristiane e as irmãs não tem problema, porque tem uma vida estável, nunca vão passar necessidade, não vão ter problema com dinheiro e todas aquelas histórias que as pessoas acreditam sobre o dinheiro, que o problema do dinheiro é não tê-lo. Sendo que eu sempre falei pros meus mentorados que no caso da minha família, o problema era tê-lo. Porque eu vim de uma geração com prosperidade e uma certa estabilidade, não é segurança, uma certa estabilidade financeira. Não vou mentir pra vocês, é verdade. Mas a geração anterior, a geração do meu avô e o meu pai, então uma geração atrás de mim, passou por muita necessidade, muita humilhação. E talvez ao invés de levar isso para um movimento de cura no emocional, foi igual tratou. Então eles são muito competentes, todos eles que vieram depois dessa leva. Mas como veio como muita dor, o que veio junto disso? Vincularam ter dinheiro a poder, a vínculo, a pertencimento, a controle. Então, no momento da vida, e um dia eu conto isso mais profundamente para vocês, da vida da minha família, onde os meus pais se separaram por várias questões, não existem culpados, existem só os fatos, né? Mas nunca culpados. É só uma oportunidade de cura que todos temos. O meu vô tutelou a gente financeiramente. E o meu vô, imagina, gente, nasceu em 1921 ou 18, uma coisa assim. General de brigada, era tudo ali. E ele, principalmente ele dentro do meu âmbito familiar, tinha muita dor, muita baixa estima. Mas era muita, gente, não era pouca não. Meu avô ligava pros sobrinhos e falava assim, eu fiz isso e isso por vocês e vocês não vão vir me ver. Minhas netas, vocês podem vir me ver? Eu pago R$1 se fizer carinho na minha cabeça. Ele falava que era coçar a cabeça, ele gostava que a gente ficasse fazendo carinho, né? Ele falava de coçar. Coça a minha cabeça que eu te dou R$1. Era nesse nível a crença dentro do meu avô. E eu não tenho a mínima dor com meu avô. O que eu fico emocionada é ver que existe um caminho de cura, sabe? Quando eu me emociono, não é lembrando do que aconteceu, das coisas que aconteceram, era lembrando o quanto foi linda a minha trajetória e o quanto eu posso expandir isso para outras pessoas, sabe? E era quando meu avô tutelou a gente financeiramente, a nossa vida virou um caos. Quer dizer, então eu posso dizer que minha vida sempre foi um caos nesse aspecto, porque eu tinha tudo, mas tinha um preço muito alto. E vinculado a pertencimento, a ordem, a amor, a controle. Olha, eu faço isso, mas eu tenho que ter aquilo. Ele era tão estrategista militar, né? Que ele falava assim, eu vou dar a mesada de vocês. A gente era um pouquinho maior, né? Mas como é que ele fazia? Ao invés de dar a mesada no começo do mês pra gente administrar o dinheiro, ele só dava a mesada todo domingo. Então a gente só recebia se fosse domingo almoçar com ele, né? Jantar não. Normalmente era almoço com meu avô e com a minha avó. Só que chegou um momento que não era sobre mesada. Se eu queria ir, a gente ia. Se não queria ir, não ia, sabe? Então isso foi perdendo força. Mas teve um fato na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 4, pra ver como isso é sério, gente. E eu sei que vocês têm alguns pequenos aí, que vocês são responsáveis. Eu lembro que eu era muito pequenininha, então era recém, esse movimento de divórcio dos meus pais, era provavelmente muito recente, né? E era final de ano, porque minha prima, que eu amo, a Karina, que é a filha do meu padrinho, desse que era médico, tava com a gente na casa do meu avô. E esse sistema de controle sempre foi assim, tá? Muito antes de eu nascer. Muito antes. Porque não era só conosco. Só que comigo e com as minhas irmãs, ele era muito apaixonado pela minha mãe e meu avô. Muito. Era filha dos olhos da vida dele. Então, ele projetou isso em mim nas minhas irmãs. Então, ele queria a gente pra ele. Era uma disputa muito grande, sabe? Vocês terem ideia, era assim, olha, quem deu a melhor festa? O pai ou eu?
Quem comprou o melhor armário, a melhor roupa, sabe? Mas também, não posso negar, meu avô tava comigo em todas as internações que eu tive, no hospital onde meu pai é militar da aeronáutica, meu padrinho também, meu avô era do exército. E meu tio era chefe nesse hospital. Então, meu padrinho tava comigo o tempo inteiro, meu avô tava comigo o tempo inteiro. Eu não posso negar a parte linda que tem dessa história. Mas eu quero contar pra vocês hoje como a minha história como economista, como financista, como consteladora, como pós-graduada em psicologia. Por que eu busquei tudo isso? Não foi a Cristiane com 18 anos quando decidiu fazer faculdade, com 20 anos. Não foi. Teve um acontecimento na casa do meu avô, eu tinha em torno de uns 4 anos e meio, onde a gente tava brincando e aconteceu, acho que a principal dinâmica da minha vida no que tange amor, segurança e dinheiro. Só que pra criança, dinheiro não é... Não tem nenhum símbolo dinheiro. A nota. Pra uma criança, o dinheiro representa vida e morte. Tenho que comer, não tenho que comer. Principalmente comida, tá? Pra uma criança. Não, mais 4 anos e pouco. E hoje em dia, gente, criança pega nota. Na minha época não era assim, não. Eu não lembro com 4 anos e manusear dinheiro como uma criança hoje de 4 anos e meio faz, né? Então, dinheiro, na minha época, a força psíquica dele para uma criança era: eu tenho que comer, eu tenho onde dormir, vou morrer ou vou viver. E aconteceu a principal dinâmica na minha vida. Nada, daquele dia pra frente, nada foi tão importante e instalou várias situações, inclusive na minha biologia, como esse acontecimento com meu avô. Que foi muito sério, deu uma confusão muito grande na família. E por isso que eu falo muito pra vocês. Muito. Posicionamento na vida é muito importante. Porque talvez por falta de posicionamento, inclusive dos meus tutores, a coisa chegou nesse nível que chegou nesse dia, né? É claro, é óbvio, meu pai talvez nunca tenha sabido disso. Meu pai é militar e é daqueles bravos. Então, eu lembro que eu com 4 anos e meio falava: eu não posso contar isso pro meu papai, porque se eu contar ele vai matar o meu avô. Então eu tive que guardar um segredo. Olha as sistêmicas aí. Beijo, amor, boa aula. Se eu contar isso pro meu pai, vai dar ruim. Ia dar ruim, eu sei que ia ser uma confusão. Mas talvez eu deveria ter feito. Se fosse hoje e um sobrinho meu me perguntasse, eu falava assim: se tu não contar, eu conto. Então isso foi muito pesado pra mim. Por anos eu levei isso comigo, essa dor, a dor desse trauma, né? Eu lembro que uns meses depois desse fato, e eu tive uma violência física, inclusive, muito grave, eu fiz uma obstrução intestinal. Por isso que eu falo muito pra vocês: cuidem dos seus pequenos. Por isso que eu sempre falei pro Márcio: o dia que eu for mãe biológica, adotiva, inclusive de bicho, até 7 anos eu tô de olho. Pra mim isso é muito importante. Não que minha mãe não tivesse de olho, mas a dinâmica da minha família era muito complexa, sabe? Muito complexa, gente. Muito, muito. Nesse aspecto de controle. E um controle disfarçado de amor. Era um amor, mas era um amor que tava doente. Porque meu avô sentia muita dor interna, né? E eu entendo super tudo isso hoje. E amo e admiro meu avô, porque eu não sei se eu faria melhor que ele. Da história, um dia eu vou contar a história da minha família de origem. A história do meu avô é uma história muito bonita. Mas não significa que não tenha vindo cheio de pedras para serem resolvidas e que na geração seguinte teve consequências, muitas consequências, e na minha geração também, porque não foi corrigido na geração da minha mãe, do meu tio e da minha tia, com muitas sequelas com eles, e que veio pra nossa para que vocês resolvem agora o babado. Eu, graças a Deus, com 10 anos falei: mãe, quero fazer terapia para me conhecer. Eu precisava me entender. E com 4 anos e logo meses depois, eu fiz uma obstrução intestinal severa. Eu lembro que eu tava em casa, minha mãe tava trabalhando e a minha
babá falou assim, eu tô tentando ir no banheiro, e não conseguia com dor, e ela falou assim, o que tá acontecendo? Ela foi muito sagaz, senão estaria morta. E ela falou assim, vamos pro hospital agora. E nessa de vamos pro hospital agora, acho que ela ficou tão nervosa, eu não sei, ela teve uma intuição, gente, porque nada justificava. Hoje um filho teu tá no banheiro há 1 hora, você não vai levar ele pra uma emergência. Ela me levou. E aí ela falou assim, eu não encontro teu cartão de aeronáutica. Ela falando alto comigo, mas ao mesmo tempo falando com ela mesma, nós vamos agora pro hospital público. E é óbvio que na época eu não pensei, gente, não precisa de cartão de aeronáutica, é só chegar lá, meu padrinho tá lá e vai ter ficha minha, né? Com fotinho. Eu era uma criança. E foi a primeira vez na minha vida que eu parei no hospital público. Já parei 2 vezes. Uma vez em 2022, quando eu, em Bonito, tomei uma picada de um bicho. E lá só tem hospital público. As clínicas todas estavam fechadas na hora do almoço. E eu fui pra emergência no hospital público. E essa vez, chegando lá, o médico me examinou e falou... Eu lembro dessa cena, gente. Ele falou assim, mais 5 minutos essa criança estava morta. Aí correram comigo, me levaram pra uma sala vermelha e fizeram todo o procedimento correndo pra que meu intestino não estourasse. Ele falou que meu intestino tava já dando nó, sei lá, tipo pedra, muito ressecado, já a ponto de estourar, quando ele me examinou. Já devia estar com fissuras, né? E aí ele correu, fez, graças a Deus, ele foi muito assertivo e eu saí dessa mais uma vez. O papai do céu falou, não é tua hora não, minha filha, fica mais um pouquinho aqui. Tu já tem que conhecer o Márcio. E eu lembro que depois dessas dinâmicas todas que passaram, lembra, a minha dinâmica de trauma foi uma dinâmica de amor, segurança e dinheiro. Dinheiro, eu tô falando dinheiro pra vocês, mas na minha cabeça era o que comer, era ter condição de viver aqui, né? E, gente, é tão louco isso. Minha mãe trabalhava, meu pai era militar, não é, né? Mas lembra que a dinâmica da minha família é uma dinâmica de muito controle, de muito emaranhamento. O vínculo emocional e afetivo é feito dessa forma, a partir do dinheiro, das finanças, da dependência, entende? Toca a boiada toda. Resumindo, ninguém saiu de fato, na geração dos meus tios e mãe, da família de origem, né? Aquela saidinha clássica, ó, obrigada por tudo, tô indo viver minha vida. Gente, isso é muito sério. E isso trouxe consequências para eles em vários âmbitos. Um prosperou, mas na vida emocional, afetiva, nos relacionamentos, sabe? O outro não conseguiu X, PTO em outra área, sabe? Ficou sempre um buraco, um vazio, porque o único, na verdade, que conseguiu um pouco sair dessa dinâmica foi o meu Dindo, o meu padrinho, que faleceu agora no ano passado, que era médico. Enfim, voltando pra Cris. Eu lembro como se fosse hoje, eu falando pra mim com uns 5 anos. Eu lembro que me perguntavam assim, depois dessas 2 dinâmicas, o que você quer ser na vida? Eu falava, eu quero ser empresária, ter o meu dinheiro e nunca mais ninguém vai mandar em mim. Só que mandar em mim, na minha mente, era ninguém nunca mais vai me humilhar. Vocês conseguem perceber que eu entrei numa dinâmica de independência financeira por dor, nesse primeiro momento, né? Eu lembro que a minha terapeuta de expansão de consciência, ela falava que esse fato vivido com meu avô foi a minha, como se fosse a minha instalação, a minha programação para o que eu vim fazer no sistema. Boa tarde, Rô! Ai, lindão! Essa semana a gente passa por aí pra pegar mais japa. A princípio foi dor, eu podia ter ficado na vítima, querendo me vingar, esfregar na cara de todo mundo, né? Mas olha o que veio junto disso. Na minha cabeça pequenininha da criança, eu dizia, nunca mais, se depender de mim, nunca mais família nenhuma, e família eu entendia, eu, minha mãe e minhas irmãs, porque naquele momento que teve a dinâmica na família do meu avô, eu lembro que eu tava no banheiro, acordei bem cedinho, ninguém viu.
E minha mãe tava quebrando o pau com meu avô. A gente tava na casa dele, de meus avós. E uma criança normal ia lá peitar o avô. Você é o feio, bobo chato. E eu disse pra mim, eu não posso falar nada, senão a gente não vai ter o que comer. Porque era essa imagem que as pessoas passavam pra gente, né? Que meu avô era o concu. É isso mesmo. Então eu me calei. E também me calei, acho que meu pai nem sabe dessa história, a fundo, né, do que aconteceu, da dinâmica, porque eu conheço o pai que eu tenho, isso teria dado tragédia na família. Mas eu lembro também, apesar dessa dor que eu senti, eu ficava assim, eu queria buscar um meio de ensinar as pessoas a fazerem dinheiro, terem independência, para que a família delas não passassem por isso. Só que ainda assim, isso era dor. E óbvio, eu fui galgando a minha vida, fui crescendo, fui fazer terapia muito cedo para autoconhecimento. Me formei, fui trabalhar, mas eu percebia que a minha vida travava, sabe? E eu percebi que toda essa dinâmica que eu fui criando ainda era na dor. Eu precisava acolher essa criança que foi ferida com 4 anos e meio. Eu precisava falar pra ela assim, ó, a partir de hoje eu sou teu pai e tua mãe, minha filha. Tu não depende mais de ninguém, não. Agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E ele, né? Eu acho que quem manda é ele. Te joga a responsabilidade lá pra cima. Pra quem é de direito. Entende? E foi aí que a minha cura começou a se dar, inclusive como mentora. Porque hoje, quando me perguntam o que você ama, não é sobre quanto as pessoas ganham. Claro que eu amo ver meus mentorados ganhando dinheiro. Mas como elas percebem o dinheiro, as finanças e como elas constroem a dinâmica de vida delas. Porque às vezes, gente, não é uma dependência financeira. Aliás, não era dependência financeira na minha família, era emocional. Minha mãe era formada, super bem cotada no mercado. Meu pai era militar, mesmo meus pais separados. A minha mãe ia receber a pensão do meu pai e vida que segue, entende? Mas por que não teve esse movimento? Por dependência. Porque na verdade, no final das contas mesmo, era dependência financeira. Emocional. Era um codependente com dependentes. Porque a dor dele fez ele se tornar codependente e a dor do restante da família que ficava nessa dinâmica era de dependência emocional. É como se só ele pudesse resolver todos os problemas da família. E aqui, gente, de novo, eu não tenho ódio do meu avô, eu amo, eu lembro, assim, uma das dores que eu sofri na vida foi quando ele precisou partir, já com quase 100 anos. Isso está muito resolvido dentro de mim. A minha emoção é saber que eu me curei, é saber que a dinâmica na minha casa com relação a dinheiro é muito bem resolvida. Eu acho também que eu sabia muito bem com que tipo de relação eu queria, que tipo de relação, então, com que tipo de ser eu queria dar um match pra me casar. Graças a Deus. E hoje eu posso expandir, estender, transbordar isso para outras pessoas. Mas eu precisei sair da dor da minha criança. Eu precisei vencer muita coisa, porque depois dessa dinâmica vieram muitas doenças pra mim. Porque foi muito ancorada no meu corpo físico. Não foi uma coisa que aconteceu no sutil, na informação. Eu tive âncoras muito fortes no meu corpo físico. Então eu fui desenvolvendo, eu não lembro na minha infância, de verdade, por exemplo, um momento onde eu não tivesse questões no intestino. Sabe quando acabou o meu problema intestinal? Quando eu casei. Olha que louco. Eu tinha 4 anos quando tudo aconteceu. E olha que fazendo terapia, me trabalhando, mas o meu corpo ele foi precisando. Ai, Gilda, olha, gente, isso pra mim, eu falo porque no sistema existem alguns setores da vida que é onde mais pega. Dinheiro é um deles. Dinheiro é um deles. Só que não é o dinheiro, é o que tá por trás, os medos por trás, é o meu avô. O dinheiro é só um mecanismo, mas o que ele falava assim, me amem. Olha, eu faço tudo aqui, ó. Aí que ele fazia, ó,
É igual bichinho. Sabe quando a gente fica fazendo assim pro bichinho com petisco? Eu faço aqui assim com as minhas, tá? Até pra fazer adestramento, ele foi fazendo assim. É como se fosse, só que o dele era dinheiro. O dele era decisão, o dele era poder, o dele era sabe? Enfim, cada um usa o seu poder. Tem médico que usa esse tipo de poder, tem terapeuta e mentor que usa esse tipo de poder. Por isso que às vezes podem até achar que a Cristiane é negligente, ela não traz respostas tão prontas. Não, porque eu sei que eles são capazes. Porque a minha cura só se deu, gente, quando eu me comprometi com o meu processo. Eu tive muito terapeuta foderástico que me ajudou no meu processo. Muito, assim, muito. Eu agradeço, inclusive eu tava lembrando da Samira, que foi uma terapeuta que fez por muitos anos. Mas a cura só aconteceu quando eu me comprometi com o meu processo. E olha que lindo. Eu sempre falo pra vocês que tudo que acontece tem um lado bom. E qual foi o meu lado bom? A partir daquele trauma com meu avô, que eu acionei, eu quero ter independência financeira, que eu acionei, eu quero ter independência emocional, que eu acionei, eu quero ajudar famílias a se curarem dessas bagaças. Eu consegui, eu criei toda uma fisiologia para ser muito competente nessa área. E quando eu pego o meu desenho humano, que é uma ferramenta que eu amo, inclusive, de autoconhecimento, o que tá escrito ali? A minha principal habilidade aqui nesse planeta é gestão de recurso. É ensinar as pessoas a fazerem isso. É ir para um nível emocional dessa questão. Gente, assim, quando eu peguei meu desenho humano, feito pela Aline, que eu não tenho... Esqueci o sobrenome dela agora. E também tem a Yasmin, que é uma amigona, que se fez a formação comigo de desenho humano, inclusive. Ela é muito boa no que ela faz. Muito boa. Quando eu peguei o meu desenho humano, eu falei assim, uau! Aquele trauma que eu vivi com o meu avô, eu tinha duas escolhas. Seguir nesse trauma pelo ego, seguir nesse trauma pelo self. Eu segui pelo self. Eu não fiquei com ódio do meu avô. Eu fui resolvendo aquilo dentro de mim. Foram muitos anos, tá, gente? Porque eu era muito pequena. Até eu começar a olhar pra isso com consciência, aquilo já tava super instalado no meu corpo físico, né? E naquela época, nossos pais não tinham essa pegada de vamos fazer terapia, de vamos olhar isso que aconteceu. Não tinha, né? Eu, sei lá, de onde eu vim, de que planeta, com 10 anos, eu falei, preciso me conhecer. Então, quando eu olho... Por que eu fico emocionada com a minha história? Que quando eu olho a agressão que eu vivi com 4 anos e meio, eu olho que ela também, por isso que eu fico muito emocionada, foi o que criou em mim, fisicamente, na minha biologia, todas as competências, inclusive emocionais, para levar isso, para levar para mim primeiro, a cura da Cris, dessa criança interna, e levar pro mundo. Mas eu podia ter ficado lá, ó vida, ó céu, ó morte, meu pai não tava aqui, minha mãe não fez isso. Eu fiquei. Eu não vou dizer que eu não ficava puta porque meu pai não tava lá. Se meu pai tivesse aqui, tinha matado ele. Até o meu padrinho, se tivesse ali, tinha dado ruim. Que meu padrinho era muito agarrado comigo, né? Se meu pai e minha mãe não tivessem separados, se minha mãe tivesse peitado meu avô, tudo isso eu questionei por anos na minha vida. Mas depois eu falei assim, tá bom, até quando? Porque eles estão ficando já velhos e isso não vai resolver. Foi quando eu falei assim, deixa eu ver o que tem nesse mundo aí de autoconhecimento que pode me ajudar. E eu entendi, o lindo disso assim é que essa cura não era só sobre a Cris. Quando eu vivi aquilo lá atrás, eu estava me preparando. Eu não estou dizendo aqui, gente, que toda transformação, ou para que todo mentor, para que todo trader, para que todo analista, médico, que eles precisam passar por dores profundas para transbordar na vida de vocês. Mas essa foi a minha história. Como foi a história da Ju, que é minha melhor amiga, que ela deu um grande salto de consciência quando o Joaquim partiu. E tá tudo bem. E o que eu torço? Para que vocês não precisem viver isso. Eu falo, gente, hoje, né, é muito mais fácil do que era há 40 anos atrás. Tem informação, né? Gente, o chat lá, a IA, dá informação. Qual terapia que você precisa fazer? As possibilidades.
antes de fazer terapia, os meus amigos me perguntavam se eu tava com algum problema na cabeça. Mas eu bancava de eu sou louca, ok, eu sou louca, mas eu preciso resolver isso dentro de mim. E eu espero de verdade, eu falo muito assim pra Ju, pras minhas amigas que são terapeutas, que as pessoas não precisam mais passar por toda essa jornada que a gente precisou pra ter a nossa cura. Se bem que assim, muito cedinho eu fui buscar isso, né? Com 10 anos eu pedi minha mãe, foi minha primeira terapeuta, eu tinha 10 anos, a tia Denise, eu nunca vou esquecer. Que foi inclusive que com 10 anos ela começou a me explicar com a linguagem que ela conseguia pra mim o que era o milagre de Jesus e física quântica, né? Ela pegava os milagres de Cristo e me explicava que aquilo não era um milagre, aí me explicava um pouquinho de física quântica. Com 10 anos. Foi quando eu comecei a tomar meus primeiros florais. Então acho que eu aliviei bastante, podia ter dado mais ruim do que eu vivi. Mas, gente, por isso que quando eu falo as coisas pra vocês, cara, não é sobre o trade. Quem tá operando isso aí não é, eu não consigo fazer uma planilha financeira, tá? Não é a planilha. O que tem por trás disso aí? Eu mesma me sabotei por muitos anos na minha vida financeira e eu tenho uma mente do caceta pra fazer dinheiro e criar, pra ter ideia, sabe? Eu lembro eu e minha irmã, a gente muito nova, assim, a gente olhava terrenos pra comprar, porque a gente tinha nossa mesada e não era coisa pouca, que a gente conseguiria parcelar terrenos na região dos lagos e depois que acabasse de pagar, conseguia construir, né? E depois também teve a pensão do papai. Então, mas eu não conseguia tirar do papel. Eu não conseguia fazer, a gente até brinca, minha irmã, porra, a gente tivesse feito tudo que a gente podia fazer, tão pequena, só ia pedir logo, só minha mãe ia ter que assinar os papéis, né? A gente tava, ó, no melhor que tá hoje, a gente fica brincando. Gente, um terreno hoje, onde a gente queria comprar, que era a Praia Rasa, que é a divisa ali de Búzios, estão construindo os maiores resorts das regiões ali. Imagina se eu tivesse comprado um terreno eu tinha 16 anos nessa época. 25 anos atrás. Não, 25 não, 26, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, o tempo tá passando pra mim. Então eu queria muito compartilhar minha história com vocês, sabe? Eu não tô dizendo que foi fácil. Foi um processo. Eu tive meu tempo. Eu ainda passo por processos de cura com a minha família. Eu não tô dizendo que esse ciclo de tudo isso que eu vivi e que minhas irmãs também, cada uma passou do seu jeito. Eu e a mais velha é um pouco mais parecido. A gente é muito parecida até em como lidar com as coisas, no sentido de muita responsabilidade. A gente acabou assumindo. Quando isso aconteceu com a minha família, gente, porque pra mim aconteceu com a minha família, eu sofri fisicamente e moralmente e emocionalmente, mas é óbvio que minhas irmãs ouviram toda a confusão. Isso no nível até inconsciente pra elas, né? Foi difícil. Mas ali eu disse que eu seria responsável da minha família. Ali eu disse que eu ia fazer dinheiro e bancar minha mãe e minhas irmãs. Minhas irmãs estavam garantidas pro resto da vida. Cara, 4 anos e meio era muito pesado. Era muita responsabilidade pra uma criança. Eu lembro que uma vez eu fiz uma terapia que eu amo, né? Eu fiz até formação pra ser facilitadora, pra iniciar outras pessoas, que é de programação neurobiológica, que é linda essa técnica. Eu até passo os áudios pros meus mentorados com essa técnica. E o meu terapeuta falou assim dessa técnica: eu tô vendo você. Ele descreveu a casa dos meus avós, que hoje é a casa da minha irmã. Numa casa assim, assim, assado, mas você segura essa casa nos ombros. Que foi o pacto que eu fiz com 4 anos e meio dentro daquela casa. De que eu não ia mais deixar isso acontecer com o meu clã. Que clã, lê-se, eu, minha mãe e as minhas irmãs. Olha pra onde eu fui. Eu fui pro lugar do meu pai. Eu fui pro macho alfa da família. Com elas vocês não brincam mais. Com elas vocês não vão falar assim. E pode ser quem for, o vizinho, periquito, papagaio. Eu era assim, eu era terrível. Falasse do cabelo de um irmão meu, delas duas, né? Porque eu tenho outros irmãos por parte de pai. Ou da minha mãe. Era muito visceral. E eu tive que ir curando tudo isso. Eu tive que ir pro meu lugar de filha. Eu tive que ir pro meu lugar de irmã. Porque eu não sou o pai das minhas irmãs. Eu não sou avô dos meus sobrinhos. Eu não sou marido da minha mãe.
entende? E foi nesse lugar, com essa história, que quase me levou a óbito, meses depois, pra ver de quanto sério foi pra mim, pro meu sistema, foi muito pesado. Por quê que foi pesado? O meu vô, pra gente, era Deus. Era como se fosse assim, Deus não me ama, Deus não me deixa segura. Porque eu já tinha perdido há pouco tempo, perdido entre aspas, gente, mas a convivência diária, dia a dia, é o meu papai, né? Porque é assim que a nossa biologia lê. E, entre aspas, como é que o sistema se organizou? O meu vô entra. E logo depois, a gente ainda passando por todo esse processo, eu sofro um trauma muito grande, aqui não tô me colocando de vítima. Foi o que aconteceu. E ponto, né? Graças a Deus eu consegui sair desse lugar de dor e olhar pra isso e falar assim, cara, se não fosse isso, eu não ia ser a mentora foda que eu sou hoje. Que eu bato o olho e eu sei que tá rolando. Porque eu senti tanto, a palavra é isso, eu senti. Então, é como se eu conseguisse ler no campo o que o outro tá sentindo. Pelo olhar, pela fala, por como escreve, eu já falo, tem alguma coisa aqui que não tá rolando. Eu até tava conversando com a mentorada semana passada, que era sobre dinheiro, né? Sobre trade. E eu falei, trade não. Cara, a gente caiu na história da infância dela, Cristiane, que ficha caiu. Mas por que eu consegui ter essa habilidade e nova? Eu não precisava ter anos de set terapêutico, porque eu passei por isso. Essa minha mentora, né, que é terapeuta, que é a minha terapeuta de expansão de consciência, ela falava isso, Cris, os seus traumas de infância, principalmente esse, né, ele te ajudou a você ancorar no teu sistema a palavra chamada compaixão. Eu consigo olhar no olho do outro e falar assim, tá pegando, né? Tá pesado, tá difícil. Ó, vem cá, vê se isso aqui te alivia. Porque as pessoas não... Por que eu quis trazer isso pra vocês, né? Primeiro, porque as pessoas não entendiam. Ai, Cris, isso é tão bom assim ser trade, isso é tão fácil fazer dinheiro. Por que você se preocupa em ser mentora? Porque eu sempre falo, inclusive aos meus alunos, porque aqui é o meu lugar. Eu sei que eu vivi isso com 4 anos e meio, que eu quase morri. Que fui parar no Carlos Chagas, que é do Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando e não estou desmerecendo. Porque meu atendimento foi assim, cirúrgico. Se esse cara era um homem, um médico. Eu lembro do. Ele era magro, alto, de cabelo liso, parecia até com meu pai, o cabelo preto. Muito concentrado, pediatra muito concentrado. Se ele fosse cirúrgico, minha mãe ia chegar em casa com a filha morta. Do nada. Ela saiu de casa, eu tava bem. Só eu avisar assim, sua filha morreu por quê? Porque estourou o intestino e foi cocô pra todo lado. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Ed. Entendeu? Quando as pessoas criticam muito profissionais, principalmente que lidam com dinheiro, né? Investimento, esse povo quer vender curso. Gente, vocês não sabem o que tem por trás. Vocês não sabem o que tem por trás da história, por exemplo, do Oliver. E por que motiva ele a ajudar outros alunos a conseguirem isso. Não é só fazer dinheiro, gente. Por que eu queria levar a uma forma de independência financeira para as pessoas? Era um veículo, a forma que eu conseguiria acessar vocês para ajudar a vocês a curar a mente de vocês nesse lugar. Porque se a dor tá ali, né, a cena que tá aparecendo é o dinheiro, por exemplo, que tem várias cenas, doença, relacionamento, enfim. No meu caso eram os dois, relacionamento e dinheiro. É onde eu mais amo tocar. Relacionamento amoroso mesmo, família, né? Essa estrutura familiar. É só um veículo, uma forma de chegar e de tocar para que vocês possam ver uma nova forma de viver. Porque existe uma nova forma de viver. Essas regras que o mundo fala pra gente, quem tem dinheiro tem poder. E quando eu digo isso, gente, eu não tô dizendo aqui que eu vou ensinar você a ter independência financeira, que na verdade minha alma veio pra fazer isso. E que se vocês têm dinheiro, vocês não precisam engolir nada. Não, eu ensino não importa se você está recebendo o arroz do vizinho. Não importa de onde vem.
E isso também não determina ter que ser massacrado porque alguém está colaborando com a tua vida. Por escolha, inclusive, da pessoa. É isso que eu ensino. A identidade real de vocês. Porque se eu fico assim, gente, eu vou então colocar tudo na mão do dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não dependo, eu não vou escutar abobrinha. Se eu não tenho também, eu tenho que escutar. É óbvio. Gente, eu tive a escolha de ficar na vítima, ir pra esse lugar. Agora virou o jogo. Eu tenho dinheiro, eu sou a foda e tu é um merda. O que eu ia fazer? Repetir o padrão do vovô. Saca? Ou ir pra um lugar de interesse. Peraí, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Não importa o quanto tem na minha conta. Eu sei quem eu sou. Ai, Cristiane, mas eu dependo do fulano. Como é que isso pode melhorar na tua vida? Até porque eu falo assim, o dinheiro não é meu, a comida não é minha, a casa não é minha. Quem manda aqui nesta bagaça é a fonte. Mas mesmo assim, eu vou confiar tanto no meu processo interno, que eu sei que se eu chegar pro amiguinho que me ajuda e com uma comunicação não violenta, falar assim, olha, fulaninho, isso eu me sinto muito constrangida quando você joga isso na minha cara. Se esse fulaninho fechar as portas pra mim, eu sei que vai ter outro que vai abrir. É isso. É sobre autoestima, não é sobre quanto vocês têm na conta. É óbvio que ter dinheiro é muito bom. Claro, e você pode contribuir na vida de outras pessoas e tocar o terror aqui, e curtir, e bora. Mas eu preciso estar com isso resolvido, porque eu quase repeti o padrão do meu avô. Mas foi por isso, gente, que eu não repeti o padrão do meu avô, que era, vou ter mais poder que ele, que significa ter mais dinheiro, mais influência. Quase. Eu lembro de eu chegar a mimetizar o meu avô. E eu me senti um lixo quando eu fiz isso. E eu entendi que a minha alma não ia sustentar isso. Eu ia morrer. Literalmente, fisicamente mesmo, eu ia desencarnar. Eu não ia aguentar. Porque eu tinha sim, eu podia pegar aquela dor, ficar com muita raiva e dizer: eu vou ter, não vou falar a palavra, maior que o dele. E eu vou mostrar que quem manda agora nesta merda sou eu. Só que aí, gente, o que eu ia fazer? Virar o vovô, aquele padrão dele, na vida da minha mãe, das minhas irmãs, de filhos, do marido, dos sobrinhos que viriam. Porque assim, a minha família estava acostumada a viver assim. Tinha um coronel, tinha alguém lá que botava as regras, a ordem, e assim, até a hora que você vai beber água, eu que dito. Entre aspas, tá, gente? E que isso não rolava não, graças a Deus. Senão eu tava ferrada. Aí eu não sei se eu não aguentar não ser o meu avô. Mas eu quase fui meu avô. Por muito pouco eu não fui. Eu entrei numa obsessão mental de que eu tenho que ter muito dinheiro e nunca mais ninguém vai falar isso pra minha mãe e pra minhas irmãs. Por que será que meu avô criou essa dor tão grande? Ele foi muito humilhado na infância. Meu avô era do sertão, na Bahia. Ele não tinha luz em casa, ele andava descalço pra ir pra escola. Ele era um Zé Ninguém, vindo de um lugar de ninguém, que conseguiu alcançar outros lugares na vida. Era tanta dor de humilhação que ele e a família dele viveram, né? Depois ele tirou todo mundo de lá, os irmãos, a mãe, o pai, os sobrinhos, todo mundo. Ele deu casa pra todo mundo. Pra ter ideia, esse cara mudou a vida de várias gerações. Por isso que eu falo, não posso falar do meu avô. Ele fez muito, mas deixou esse trauma no sistema, né? Vocês resolvam agora esse babado. Todas as irmãs ele tirou, só uma que não, que casou com um cara com uma condição financeira boa. Mas todas as outras irmãs, naquela época o povo tinha filho, todas as irmãs ele tirou. A mãe, o pai, os sobrinhos, ele deu casa pra todo mundo. Mas tinha um preço pra ser pago. E não era pequeno, não. Sinceramente, eu fico pensando assim, eu não sei se ter que comer arroz, feijão, ovo, banana todo dia não seria mais fácil.
Não foi pouco. Mas a grande sacada foi: o que eu faço com isso? E que é o que eu trago pra vocês. Tudo que acontece na nossa vida sempre tem um ponto de cura. Sempre. Acho que ali Deus me... Se eu acreditasse nos testes divinos, é que eu não acredito mais nisso. Mas se eu acreditasse, eu ia dizer: ali Deus me testou. Deixa eu ver se eu posso entregar tesouro financeiro na mão dessa menina. Porque se eu entro no jogo do meu vô, pra me proteger, Papai do Céu não ia permitir. Não ia me permitir. Tô botando aqui um floral pro ambiente. Então eu queria muito trazer essa história pra vocês. De como que a Cristiane, mentora, economista, financista, educadora financeira, trader. Por que vocês acham que eu estudo tanto o mundo do trade? Por que eu sempre falei, eu quero que seja leve? Porque eu olhava pra minha mãe e dizia: mãe, eu sei que tá muito pesado pra você. E eu um dia vou fazer ser leve pra outras mulheres. Porque era uma mulher separada, que já era muito pesado nessa época. Com 3 meninas, que também era muito pesado nessa época. Que tinha que trabalhar pra dar conta. E também, se não trabalhasse, ela ia surtar. E eu falava: um dia eu vou levar pra outras mulheres essa leveza pra fazer dinheiro. Eu vou virar, eu vou fazer uma reversão. Eu não, né? Papai do Céu, o Espírito Santo. Na mente dessas mulheres, mostrando que essa zona que dizem que dinheiro é difícil. Porque qual era o jogo, gente? Eu acreditei que fazer dinheiro era difícil. Minha mãe, eu não, né? Porque eu era pequena, mas minha mãe, minha tia, acreditaram nisso. Que sem o pai delas, ferrou. Mentira. Uma mentira muito bem contada. E eu falava: eu vou inspirar mulheres a fazerem a reversão de pensamento e entenderem que não é difícil. Só que, pra pessoa estar aberta pra entender isso, ela vai ter que mexer no pacotinho de memórias dela e treinar a mente. Porque senão dá tic-teco. Sabe? Não dá match. Eu preciso olhar pro que tem por trás disso tudo. Por exemplo, minha mãe e minha tia, né? Tinha os ganhos secundários delas por estar naquela dinâmica. Minha tia, ela casou, se separou, foi uma coisa bem rápida, e nunca saiu da casa dos meus avós. Nunca saiu da casa dos meus avós. Meu avô morreu com a minha tia morando na casa dele. Minha mãe saiu, talvez, porque... Primeiro que meu avô pegava muito no pé dela, né? Porque ele é filha dos olhos dele. E porque ela casou e tinha filhas. Porque talvez se não fosse isso, talvez também não tivesse saído da casa do vovô e da vovó. Ó, viu aqui a Beta falando, a Betânia, que já pensou isso também. Quando o pai dela adoeceu e morreu, como eu vou continuar, como vai ser? Gente, isso é muito comum. Agora imagina você crescer ouvindo que você... Por que é isso, gente? A gente foi programado pra não acreditar na nossa potência. A gente não foi criado, que pessoas que tiveram famílias assim extremamente controladoras, que tu faz aí não é suficiente, não. Você nunca vai conseguir fazer. Gente, meu avô era tão louco isso, era tão louco. Gente, eu não tô falando mal do meu avô, eu amo meu avô, de verdade. Ó, a única foto que tinha na minha casa de parente era do meu avô. Porque a história dele é muito foda, sabe? Mas era tão louco a necessidade de controle que minha mãe, minha tia são funcionárias públicas, né? Ele ficava tentando caçar o contra-cheque delas pra oferecer o dobro do que elas ganhavam pra elas pararem de trabalhar. Minha irmã, quando foi fazer UF, minha irmã é farmacêutica, né? Também, porque ela também é terapeuta, ela é uma puta biomagnetista, inclusive. Ela fazia estágio, ela já era integral, né, a faculdade, ela fazia UF. Só que ela foi logo chamada para fazer iniciação científica porque ela já tinha experiência na Federal de Química. Então, ela dormia e acordava na faculdade. E meu avô... Aí ela ganhava uma bolsinha lá, pouquinha. E meu avô falava: não pode não. Quanto você ganha que eu te pago o dobro? Era nesse nível, gente. Era nesse nível. Por isso que eu trago muito pra vocês, sabe? É além do trade lá na nossa sala. É além do game.
se a gente não olhar para essas coisas, por que minha vida tá travada? Por que eu faço trade e não ando? Por que tem historinha rodando? Cara, eu tive tudo para me tornar uma abusadora. Tudo para me tornar uma CEO ou uma empresária multimega milionária. E eu tive que frear para não me tornar no sistema uma abusadora. Sabe essas mulheres que literalmente viraram homens? E aqui eu não tô falando, gente, de opção sexual. Eu tô falando de... até no nível físico mesmo. Pra dar conta do rojão. E eu ia botar todo mundo no chinelo. Maria foi brabo. Por muitos anos. Eu lembro que às vezes eu falo assim pra minha irmã mais velha, que a gente é muito amiga. Muito, assim. Minha irmã, uma das minhas melhores amigas. E a gente não é amiga porque a gente é irmã. A gente é muito parecida, a gente, enfim, gosta de estudar as mesmas coisas. E eu falava assim pra ela, já um pouco maior, sabe? Irmã, por que meu avô fez isso comigo? E não era comigo, sabe? Era com a família. Mas eu fico tão feliz de ter conseguido passar por isso e principalmente não ter repetido o padrão. É o que eu mais vejo as pessoas falando mal das pessoas. Só que ela não percebeu que ela já tá igualzinha a pessoa que ela tanto fala mal. Igualzinha. E eu tentei mimetizar meu avô. Eu tentei. Uma vez. Mas foi muito pesado pra mim. Muito pesado. Foi assim, eu não consigo ser como ele. Não dá pra mim. Só que eu fui pro lado bonitinho, sabe? Ah, não, eu vou bancar minhas irmãs, eu vou ser muito rica, e nananã, e que bababá, e que minhas irmãs não vão precisar de ninguém. Vão, né? De mim. Eu tiro a potência. Eu ia repetir exatamente a história do meu avô com a minha família. Exatamente. A história do meu avô com a minha... Só que assim, quando eu falo pra vocês que tudo que acontece na nossa vida, tudo, gente, não importa se é uma doença, não importa se é um trauma físico, não importa se é um trauma emocional, não importa. Tudo, se eu quiser olhar a partir do meu self e falar que cura tem aqui, o que tem de grandioso que eu não tô conseguindo ver, a gente consegue encontrar. Porque se eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não fosse metade da mentora que eu sou. Talvez eu não tivesse expandido tanto a minha consciência. Aí se alguém me perguntasse assim, Cris, você passaria por aquilo do mesmo jeito, nada ia mudar, tá? Pra você ter o despertar de consciência de hoje, sem dúvida. Passaria até pra uma coisa mais pesada. Porque eu já entrei no sistema. Eu lembro que meu pai, toda vez que a gente ia orar, ele, quando ia lá em casa, né? Porque meu pai ia muito lá em casa, via a gente, ele tinha um consultório perto, passava pra ver a gente. Toda terça, por exemplo, ele tava lá. E ele botava a gente pra rezar antes de dormir, 7h30 da noite. Era a hora que a gente tinha que estar indo pra cama. Então, 7h30 a gente tava rezando. Obrigada, meu amor. E minhas irmãs estavam orando com ele, o Pai Nosso. E eu falava assim, Papai do Céu, não me deixa sair daqui sem fazer o que eu vim fazer. Não me deixa me perder da minha missão. E se na minha programação tinha isso, para que hoje eu pudesse ajudar vocês, apoiar vocês, o meu marido, a mim. E principalmente, gente, expandir a minha mente, a minha consciência, me conectar com a minha verdade. Não tem nenhuma doença que é maior que isso, gente. Sabe por quê? Um dia a gente vai ter que olhar, encarar a morte, por exemplo. E aí? Porra, o que eu fiz aqui? Entrei igual, com o mesmo pensamento, acreditando na porra da minha identidade do ego? Isso eu não queria. Acho que por isso que quando aconteceu isso com meu avô, porque isso antes de acontecer isso com meu avô, eu já rezava, quando meu pai botava a gente de joelho pra rezar, ele fazia o Pai Nosso, Ave Maria, né, e a oração do anjo da guarda. Eles estavam rezando e eu tava assim, Deus, por favor, Papai do Céu, não me deixa sair daqui sem fazer o que eu vim fazer. Me mostra a minha missão. Gente, eu falava de despertar de consciência. Minha mãe sempre foi espiritualista, né? Meu pai também, então isso sempre rondou a nossa família. Então não era uma palavra esquisita pra mim. Eu não nasci na família que eu nasci à toa. E é o que eu falo, se eu tivesse que passar por tudo, essa criança, né,
eu passaria. Porque pra mim nada era mais importante do que isso. Em primeiro lugar, a minha conexão com o meu divino, o meu despertar de consciência, sacar a verdade aqui no sistema. 2, me curar, porque com essas ferramentas eu me curei. E 3, estender isso pra outras pessoas. Por isso que quando eu falo, todo mundo olha a minha vida, ai, ela tá falando isso lá na sala porque ela é casada com um cara máximo, o cara era chefe de não sei o quê, deve estar jogando dinheiro, deve estar... Gente, vocês não sabem pelo que a gente passa todos os dias. E pelo que eu já passei, pelo que o Márcio já passou. Márcio tem um trauma de infância bem punk também, que foi ele que viu o irmão dele morto. Ele que foi mostrar pra mãe dele que o irmãozinho dele tava com o nariz de palhaço. Imagina se uma criança de 2 anos e meio, o irmão dele era a vida dele. O Márcio é muito estranho também, não sei de onde ele veio, não. Ele pedia a mãe dele pra ter um irmãozinho. Só que ele também escolheu superar. E vou falar, a primeira constelação do Márcio foi o enterro do irmão. E eu assisti. Gente, era muita dor dentro dele. Ele já era adulto, tá? Quando ele fez essa constelação. A primeira vez que o Márcio constelou na vida... Tem uns 18 anos isso. Não, 18 não. Desde que a gente se conheceu, uns 15, 16 anos. Mas tá com 40. Então ele não era novinho. Ali ele realmente se despediu do irmão dele. E foi um processo de tempo depois, sabe? Ele cuidava do irmão. O irmão, nossa, o Marcelinho pra ele uma vez, numa processo de hipnoterapia, ele falava pro irmão, por que você me deixou aqui sozinho? Você disse pra mim que ia ficar comigo. Então, o Marcelinho era o bonequinho do Márcio, sabe? Era o melhor amigo. Ele conversava com o Marcelinho bebê. O irmão dele morreu com 6 meses. Então, quando a gente fala as coisas... Pelo menos eu, tá? Lá na sala e o Márcio. A gente não tá falando pra vender pra vocês. A gente tá falando porque a gente passou. É igual a Ju. Quando a Ju faz uma live, quando a Ju fala de algo... Cara, eu sei o que a minha melhor amiga passou. Pra levar isso pros pacientes dela. Pra a Ju curar uma mulher, ela não, né? O Espírito Santo, uma mãe com depressão há 20 anos, porque o filho se afogou, uma coisa assim, uma filha, e ela não conseguia sair da depressão, e a Ju contou, a Ju tinha acabado de perder o Joaquim. E a mulher nunca mais tomou remédio na vida. Ouvindo a história da Ju. Agora, a Ju tava inventando isso pra ser a médica bambambam? Não, ela viveu na carne dela enterrar o filho dela. Ela é médica, o marido médico. Entende? Então, assim, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Sempre tem a parte boa. E a cura é uma escolha nossa sempre. Sempre. Não importa o que fizeram com a gente. Não importa a nossa história. Não importa de onde eu vim. Cara, se eu contar pra vocês de onde meu pai veio e o meu avô, por isso que eu jamais ia ter raiva desses homens. Eu falo pro meu pai, pai, você é o meu orgulho. Eu não sei se eu faria melhor que ele. Só que pra minha criança, é claro que doeu, né? Só que eu sou adulta, então eu resolvo. Eu cresci e quando eu cresço, eu tenho a chance de curar e de acolher a minha criança. Olhar pra tudo isso e falar assim, ok, tá tudo bem. Roteirinho escrito, roteirinho finalizado, vamos pra uma outra linha temporal. Meus amores, eu vou encerrar a live. Caramba, olha, já chorei horrores, né? Porque é muito lindo lembrar dessa história. Porque é o que a Maria falou, cara, Cris. Como que você conseguiu perdoar? E não foi por ninguém. Eu acho que eu já era maluquinha naquela época. Eu falei, se eu não perdoar, eu vou morrer. Porque eu somatizo muito rápido, gente. Imagina, eu com 4 anos e meio, mais ou menos, isso aconteceu na casa dos meus avós. Eu, com menos de 5, tinha uma obstrução no intestino. O médico falou, eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, só quero a minha mãe aqui. Ninguém ali eu conhecia, porque no hospital do que meu tio era chefe, todo mundo me conhecia. Era a filha do Clóvis, do Dr. Clóvis. A filha não, ó, ato falho. A sobrinha do Dr. Clóvis, ali eu não conhecia ninguém. Os médicos não sabiam quem eu era. Eu lembro que fazendo um procedimento comigo, eu não vou falar aqui porque a gente tá na live aberta, eu chorava. Eu me sentia abusada. E eu falava assim, eu só quero a minha mãe aqui. Sabe? Então, olha como eu somatizo rápido. Eu precisava me curar. Senão, rápido, entrei no sistema, saí do sistema. Meus amores, eu espero muito que isso contribua na vida de vocês. De verdade. Que vocês olhem pra história de vocês não com dó de vocês, nem como vítimas, e nem querendo culpar
quem quer que seja ou o que quer que seja, mas que vocês entendam que tem como fazer diferente. Quando olham pra minha vida e do Márcio e da Ju, que é uma pessoa que eu trago muito nesse lugar também, porque eu sei que é verdade que a Juliana passou. Eu vivi cada minuto com ela. Quando o Joaquim, durante a gravidez do Joaquim, né? E depois. E eu sei que tem como a gente sair desses lugares, só que a gente só sai de um jeito, no amor. Se eu criasse ódio pelos meus pais e pelo meu avô, eu não estaria aqui. Amo vocês, meu amor, meus amores. Beijo no coração. Dólar hoje tá uma craca. Vamos ver o que vai ser amanhã. Amo vocês, fiquem com Deus. Até terça que vem. Vamos ver se a gente consegue falar com o Bel, se não, a gente vai dando notícias, tá bom? Beijos!